Você que está de pé pode se sentar, por favor. Quero trazer aqui algumas instruções para nós. E embora essa carta do apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, nós sabemos que Apocalipse acontece de uma forma extraordinária. Já tinham tentado matar o apóstolo João de tudo quanto é jeito e o homem não morria. E isso para mim traz vou chamar de direcionamento ou uma esperança, né, muito forte. Porque eu entendo que com a vida do apóstolo João, que enquanto a gente não cumpre o nosso propósito, nada pode nos matar, a não ser o próprio Deus. Amém, irmão? Então, se você sente que está fazendo hora extra na terra, acredite, você não está fazendo hora extra na terra. É porque ainda existe propósito a ser cumprido. Amém? Em nome de Jesus. E se você está no início da sua caminhada, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você não cumprir o seu propósito, ninguém tem a capacidade de decretar o seu fim. Aleluia. Glória a Deus. E João está lá na ilha de Patmos. Eu estou falando de Apocalipse capítulo número 1. E de repente ele ouve uma voz chamando ele. E essa voz parecia como um som de muitas águas. Quem já foi na praia sabe o que eu quero dizer. Mesma coisa quando uma onda engole a outra e vai engolindo a outra, enfim, faz aquele barulhão. E foi assim que João identificou a voz do meu e do seu Senhor. E quando ele vira para olhar quem estava falando com ele, ele vê o aspecto de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, perdão. E o aspecto do nosso Senhor Jesus Cristo, mas já não era mais como o aspecto dele em carne. Lembrando nós que João fez parte dos 12 discípulos de Jesus, então ele conheceu Jesus em carne. Mas quando ele olha, o nosso Senhor estava completamente glorificado. Aleluia. E aí você pode ler Apocalipse capítulo número 1 para você ter ideia de como eu e você vamos nos parecer daqui a alguns tempos. Porque a palavra de Deus nos garante que nós também teremos os nossos corpos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. E de repente João vê que o Senhor ele está carregando 7 castiçais de ouro. E ele também tem 7 estrelas nas suas mãos. E a ilustração é muito simples. Os 7 castiçais de ouro que a gente viu, ou candelabros, né? A proposta é que os 7 candelabros são 7 igrejas. E estava falando de 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 estrelas que também estavam na mão do Senhor são os 7 anjos que cuidavam daquelas igrejas. Alguns dizem que eram anjos literais, usando o termo que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então alguns dizem que era um anjo literal que protegia e guardava aquela igreja. Outros por si só entendem com o anjo como o pastor da igreja. Enfim, eu sou mais da segunda opção, até porque o Senhor Jesus não precisaria escrever uma carta para um anjo celestial, né? Ele poderia simplesmente comunicar diretamente com eles, assim como ele faz, né? Para ter registrado em carta, eu acredito que era uma pessoa física. Enfim, acredito no que você quiser, não tem problema. Então nós sabemos que o Senhor então escreve 7 cartas a 7 igrejas. E hoje nós estamos falando da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Para quem não é familiarizado com a história da igreja de Pérgamo, existia uma igreja que era exemplo de perseguição e sofrimento por amor de Cristo. E essa igreja se chamava Esmirna. Amém? Quem está comigo diga amém. Amém. Tanto que o Senhor para essa igreja, ele não tem reclamação nenhuma, nada contra essa igreja, porque eles eram como que eu posso dizer, um exemplo de perseverança. E de repente o Senhor vem tratar com Pérgamo. E para quem não sabe, Pérgamo tinha uma perseguição ainda pior do que havia em Esmirna. Tanto que os cristãos, né, naquela igreja, eles andavam apavorados. A perseguição era tamanha naquela região que o Senhor então intitula para Pérgamo
um título que eu acredito que nenhuma igreja gostaria de receber. Ele disse para aquela igreja: você está estabelecida aonde Satanás habita. Pense nisso. Imagina o Senhor vira para você e diz assim: ei, é hora de você mudar de casa, e o lugar que eu vou te levar é onde Satanás habita. Você vai morar ali no centro aonde Satanás habita, e você vai ficar ali, e o seu maior desafio vai ser suportar as perseguições, vai ser suportar os mártires, né? Que é o amor que nós temos por Jesus até a morte. Então, quando nós morremos em prol da nossa fé, nós somos chamados de mártires. Só isso que você vai ter que fazer. Você encara ou foge? Essa é uma questão. Então a igreja de Pérgamo recebeu esse desafio em estar alocada onde Satanás habita. Mas enfim, o Senhor se apresenta para eles como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E a espada afiada de 2 gumes é um símbolo máximo, né, de força armada e também de guerra no mundo antigo. Para quem não sabe, a espada afiada de 2 gumes era uma espada que ela cortava dos 2 lados, tanto o direito quanto a esquerda. E um golpe dessa espada afiada de 2 gumes era fatal. Não existia armadura que resistia a esse tipo de golpe. E por que o Senhor, ele se refere, né, a aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12, nós entendemos porque que a espada do Senhor é a espada afiada de 2 gumes. Porque a palavra nos garante isso. A palavra de Deus diz que a palavra do nosso Senhor, ela é mais afiada que a espada de 2 gumes, porque ela penetra coração, alma, faz divisão entre espírito e alma, juntas e medulas, e esquadrinha pensamentos e intenções do coração do homem. Você consegue entender isso? Ou seja, quando a palavra do Senhor é liberada, como está sendo liberada nessa noite, o Senhor, ele tem a capacidade de dividir o que é espiritual e o que é sentimental. Se existe um problema na nossa geração hoje, é que nós estamos confundindo muito sentimentalismo com espiritualidade. Amém, gente? Nem todo arrepio é presença. Às vezes é só calafrio mesmo. Nem todo choro é de arrependimento. Um lugar que fica mais visível esse tipo de coisa é num velório. Vai no velório, você vai ter os 2 tipos de choro. Um choro de arrependimento, mas também um choro de remorso. Sempre tem os 2. Diante da presença de Deus é a mesma forma. Há alguns que choram por remorso, há outros que choram por arrependimento. E que nessa noite nós podemos dividir o que é sentimento e o que é espírito, o que é sentimental do que é espiritual. O Senhor Jesus, ele não vem num lugar como esse, como ele está aqui, nós sentimos ele, para fazer você sentir alguma coisa. Não, ele não quer causar um sentimento em você, mas ele quer mudar a sua realidade espiritual e causar arrependimento em você. Em nome de Jesus. Eu disse isso alguns domingos atrás. Ele não quer melhorar a sua vida, ele quer mudar ela. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer tirar o choro e transformar em alegria, sim. Ele quer tirar essa ansiedade do seu coração e, sabe, pôr as coisas em ordem, no lugar, acalmar a tempestade um pouquinho. E tudo que você precisa fazer é se entregar de todo o coração, porque a palavra do Senhor está sendo liberada. E existe uma divisão sendo feita nesse momento. Ele está dividindo alma e espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo número 6, verso número 11 nos garante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus é a espada. Efésios capítulo número 6, verso número 11 vai estar falando da armadura da fé. Então fala, então, cingi-vos do capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Então nós entendemos que quando Jesus se apresenta com aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está falando: eu sou o verbo que se fez carne, eu sou
a palavra, e toda palavra que eu dou se cumpre. Toda palavra que eu falo é eterna. Por isso o próprio Jesus disse: olha, céus e terras podem passar, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Existem promessas do Senhor que permanecem para sempre. Nós somos descendentes de Abraão. Uma promessa que ele fez e Abraão não viu cumprir, mas até hoje nós estamos aqui para testificar que a palavra do nosso Deus é eterna. Porque até hoje a descendência de Abraão está sendo cultivada. Nós fazemos parte dessa descendência. Irmão, nessa noite eu não estou aqui para trazer uma palavra de repreensão, mas de ânimo para você. Porque se existe uma palavra de Deus dada sobre a sua vida, deixa eu te dizer, essa palavra é eterna. Ainda que você não veja, alguém vai ver ela se cumprir. Fique tranquilo, descansa. A palavra do Senhor não volta atrás, muito pelo contrário, Ele zela pela tua palavra para fazer ela cumprir. Em nome de Jesus, entenda isso. E depois dele se apresentar dessa maneira, o Senhor ele vira para João e fala: olha, escreve que eu tenho algumas coisas contra essa igreja, e nós precisamos falar disso. E a primeira coisa que ele tinha contra essa igreja era que alguns cristãos ali em Pérgamo sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. E eu não vou entrar nisso, eu expliquei um pouquinho disso no Quinta Fundamental. Então, para quem estava, sabe bastante disso. Então, agora eu vou passar um pouquinho mais por cima para a gente não ficar repetindo ministração, porque hoje o direcionamento é outro. Mas se você quer entender mais sobre a doutrina de Balaão, você deve ler Números do capítulo de número 22 ao capítulo de número 25. Lá vai estar. Mas só para que você não fique em dúvidas, Balaão era um profeta na época de Balaque, o rei dos Moabites. E de repente Israel ele está chegando ali na região de Moabe. E Balaque manda então alguns príncipes chamar Balaão, que era esse profeta. E o intuito de Balaque era que Balaão pudesse então amaldiçoar o povo de Israel. Porque quando Balaque olhava para a nação de Israel, era um povo muito numeroso. E então Balaão, ele recebe esses príncipes e a intenção de Balaque é: precisa amaldiçoar esse povo, porque eles são muito numerosos. Se eles virem guerrear contra a gente, com certeza eles vão prevalecer. E olha a importância de um profeta. Balaque vira e fala assim para os príncipes: diz a Balaão que é para ele vir depressa amaldiçoar esse povo, porque quem ele abençoa é abençoado, mas quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Então, se você permite ser profeta de Deus na sua vida nessa noite, eu quero abençoar você e toda a tua casa, porque a palavra de Deus nos garante que um profeta do Senhor, ele tem autoridade para abençoar, e quem ele abençoa é abençoado, quem ele amaldiçoa também é amaldiçoado. Mas nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém, porque da nossa boca não jorra duas fontes de água. Nós somos, propagadores da nova aliança, das boas novas e da bênção do Senhor. Então eu quero abençoar você, a tua casa, a tua parentela, os teus negócios, em nome de Jesus. E eu quero motivar você, como profeta de Deus que você é, seja um abençoador. O mundo já tem amaldiçoador demais. E eu estava falando com o Ney, acho que foi sexta-feira à noite. Se por acaso você receber alguma palavra de maldição, faz como os judeus faziam na época. Os judeus, quando eles recebiam uma palavra de maldição, eles se abaixavam assim, para que a palavra de maldição passasse por cima e não atingisse eles. Amém, querido? Em nome de Jesus, entenda isso, irmão. Você é profeta de Deus também. Por que, pastor, que eu sou profeta de Deus? Porque todos nós que estamos aqui nessa noite carregamos o Espírito Santo. E toda palavra que nós liberamos é como se fosse sentenças. Por isso eu gosto de ser um motivador. Na verdade, eu gosto de ser um abençoador. Toda pessoa que chega para mim com um projeto, eu nunca falo isso vai dar errado, mas eu sempre falo: vai, mete a cara, vai dar certo. Eu sou esse tipo de gente. Vai lá, faz acontecer, vai para cima, vai dar certo. Você consegue. Pastor, mas isso não faz a pessoa ficar egocentrista, achando que ela tem capacidade? Não, irmão. É porque eu confio na palavra do Senhor, e eu confio na graça do meu Senhor. Pela minha própria capacidade eu não dou conta, mas pela graça que me é dada, então eu consigo. Em nome de Jesus, eu aprendi como lutar as minhas guerras.
E de verdade, depois que eu aprendi como lutar as minhas guerras, nada mais conseguiu arrebatar o meu coração para preocupação. E pastor, como que a gente luta as nossas guerras? Posso todas as coisas daquele que me fortalece em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus. É desse jeito que eu batalho as minhas guerras. Eu olho para mim e falo, lascou. De repente eu olho para ele e falo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ou seja, um profeta, ele tem palavras diretivas. Então Balaque manda chamar Balaão e diz, aquele que ele abençoou, ele é abençoado, aquele que ele amaldiçoou, é amaldiçoado. E os príncipes foram lá e falavam tudo. E Balaão falou assim, não vou ir ter com vocês agora. Primeiro eu vou falar com o Senhor. Vocês dormem aqui em casa e eu vou ver o que o Senhor fala. O Senhor aparece para ele em sonho e fala assim, você não profetizará contra aquela nação, porque eu abençoei. Deixa eu dizer algo. As pessoas podem falar o que quiser de você, pode lançar quantas maldições contra você que for. Se o Senhor já te estabeleceu e já te abençoou, não existe praga que pegue, irmão. Eu vejo muito crente com medo de olho gordo, de inveja. Irmão, se foi o Senhor que te abençoou, pode ter olho gordo, pode ter inveja, pode ter macumba, pode ter feitiço, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós que fazemos parte da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Entenda isso, por favor. Você não tem que ter medo de olho gordo, você não tem que ter medo de inveja, você não tem que ter medo de maldição, você não tem que ter medo de praga, porque se foi o Senhor que te estabeleceu e te abençoou, nada disso pode te alcançar. Por quê? Porque quando isso tentar te alcançar, a bênção do Senhor vai olhar e falar, chegou tarde, eu já cheguei primeiro. E é engraçado que a gente fica preocupado, porque a gente fala, mas pastor, o inimigo anda ao derredor. Sim, mas a palavra de Deus nos garante que existe um anjo ao nosso redor, livrando aqueles que temem ao Senhor. Ele nos guarda e nos livra. Então não se preocupe, se o inimigo está ao derredor, ele está no lugar certo. Significa que existe alguém ainda ao seu redor, fazendo com que ele não chegue até você. E aí Balaão levanta e fala, eu não posso amaldiçoar o povo. Por quê? Porque Deus já os abençoou. Se eu fosse vocês não mexiam com ele. E aí volta os príncipes para Balaque e fala, ele não vai amaldiçoar o povo. Balaque se desespera e fala, como não? Falou que Deus já abençoou e ele não pode fazer aquilo que Deus não deixa. E aí Balaque pensa e fala assim, é só eu aumentar a oferta. Ele manda ainda príncipes mais importantes e fala assim, o que você quiser eu te dou. Qualquer coisa, pode ir lá falar para ele, que se ele amaldiçoar esse povo, qualquer coisa que ele quiser, eu dou para ele. Então esses príncipes ainda mais importantes para honrar a vida de Balaão, chega lá, e eu estou citando números 22 a 25, e fala, olha, o rei Balaque disse que se você amaldiçoar esse povo, ele te dá tudo o que você quiser. E aí ele fala, beleza, dorme aí, vou falar com o Senhor, vamos ver o que ele fala. E o Senhor aparece para ele e fala assim, deixa eu te dizer uma coisa, vai com eles, mas você não falará contra o povo, porque eu já os abençoei. E aí de repente Balaão acorda e fala assim, seguinte, o Senhor já os abençoou, não posso falar contra aquele povo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de ouro e de prata, eu não faria algo contrário à palavra do Senhor, mas eu vou com vocês. E o problema é que, quem aqui lembra como que a gente começou essa mensagem? Que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. E a palavra do Senhor, ela esquadrinha pensamentos e intenções. E de repente Balaão, ele levanta e vai com aquele povo, e de repente todo mundo conhece a história da mula que falou com Balaão. Quem conhece essa história? De quando Deus abriu a boca da jumenta. Pouca gente conhece essa história, vocês precisam ler Bíblia, gente, por favor, Números 22 a 25, lê lá, em nome de Jesus, para não passar vergonha, na gincana da Andréia no sábado, senão vai passar vergonha, não vai saber, Andréia? Gostei dessa iniciativa, não vai saber, E então o Senhor manda um anjo com uma espada desembainhada de fogo para matar Balaão. E a jumenta tem os olhos abertos e vê aquele anjo e desvia pelo caminho, até que Balaão bate na jumenta e a jumenta se indigna com ele. Enfim, você já conhece a história. Enfim, ele chega lá em Balaque. E olha que interessante,
Quando Balaão abria a boca para profetizar para a nação de Israel, tudo que ele conseguia fazer era abençoar aquela nação. Só que de repente Balaque, ele começa a aumentar a proposta de uma forma significativa, até que Balaão diz para ele assim: eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu vou te ensinar como que você vai corromper esse povo. Essa é a doutrina de Balaão. Balaão não é o cara que sobe no altar e ensina heresias que você consegue identificar. Mas Balaão é aquele cara que serve para você como pedra de tropeço. E ele diz para você assim: não tem problema se te faz feliz. Um dia eu recebi uma carta dessa. Nessa carta veio escrita exatamente a mesma coisa: não tem problema se te faz feliz. E no final da carta estava escrito: assinado o diabo. Balaão é esse cara. E lá na igreja de Pérgamo existia gente que defendia a doutrina de Balaão, a doutrina de ser pedra de tropeço. Balaão vira para Balaque e fala: como eu não posso amaldiçoar esse povo, eu vou fazer o seguinte: aqui em Moab vocês têm mulheres muito formosas. Vai, apresenta essas mulheres para os israelitas. Com certeza eles se deitarão com elas. E quando eles se deitarem com elas, elas vão convencer eles a comer comidas sacrificadas a ídolos, e o Senhor os rejeitará. Irmão, para alguém saber que o Senhor rejeitaria o povo se eles fizessem essas coisas, é porque era alguém que tinha conhecimento de quem Deus era. Então primeiro Balaão introduz, fala: vai lá, apresenta as mulheres para os israelitas, porque eles não vão pensar direito, eles vão tomar essas mulheres. Mesmo que o Senhor já havia decretado: olha, não tomem para si mulheres estrangeiras, porque vocês vão se corromper. A gente vê isso o tempo todo acontecendo na Bíblia, no livro de Juízes. Deixa eu só parar aqui. Até aqui quem está entendendo? Eu gosto de perguntar sempre, porque se a gente estiver entendendo, eu vou me apresentar de novo e a gente começa do zero. É importante que você entenda. Mas no livro de Juízes a gente vê a mesma coisa. Sansão é levantado como um juiz, alguém para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Nazireu de Deus, não podia beber bebida forte, enfim, nem cortar o cabelo e tal, tinha algumas restrições, e tá certo. E ele cumpriu com tudo isso. Só que também havia um mandamento do Senhor, que foi dado à geração lá que saiu do Egito: ei, não tomará para vocês mulheres estrangeiras, para que vocês não se corrompam com os deuses dela. De repente Sansão se apaixona por uma filistia, chamada Dalila. Se corrompeu ou não? Porque é tudo que o inimigo quer, irmão, é te apresentar algo bonito e belo, para descobrir onde está a sua fraqueza. Ele começa a te apresentar: não, isso aqui ele rejeitou, sinal que ele não tem fraqueza nisso. E aí ele começa a te apresentar outra coisa bonita: não, não é isso, não é na área sexual. Aí de repente ele te apresenta riquezas, algo bonito e belo, e aí de repente você começa a se corromper. Ele fala: achei. Não, não é riqueza, mas de repente ele começa a te ensoberbecer, mandar gente para te elogiar demais. De repente o seu orgulho vai crescendo, e aí ele fala: achei a fraqueza dele, achei onde está a raiz da força. Foi exatamente aquilo que Dalila falou para os filisteus: encontrei aonde está a raiz de força de Sansão, é nos cabelos. Corta o cabelo dele, ele vai ficar sem força. E aconteceu. Na época foi exatamente a mesma coisa. Balaão então dá um direcionamento certo para Balaque e fala: vai lá, eles vão se corromper. Então a doutrina de Balaão é justamente isso: a pedra de tropeço. 1 Coríntios 8, verso de número 9 a 13. Se puder abrir por gentileza. 1 Coríntios 8, verso de número 9 a 13. Diz assim para nós: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Tomem cuidado, pois se alguém tem a consciência fraca,
Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Aqui eu preciso de um ponto de atenção. Pastor, o que é ser pedra de tropeço? Não saber respeitar os fracos na fé. Pastor, entende diferente. Cada um com seus problemas. É igual a dona Ema. Ema. Cada um com seus problemas. Eu estou aqui para te alertar. Só isso. Estou aqui para dizer que antes de você tirar uma conclusão precipitada, estude a palavra. Sabe por quê, irmão? E é uma das artimanhas que o inimigo tem usado na nossa geração. Eu preciso falar disso aqui. Em nome de Jesus. As palavras, preste atenção nisso, as palavras, elas não estão sendo modificadas. A maneira do inimigo batalhar contra a igreja não é mudando as palavras, é mudando seus significados. Se existe uma coisa que o inimigo está fazendo, e ele anda trabalhando nisso há um bom tempo, não é mudando as palavras que estão na Bíblia, mas os seus respectivos significados. Porque se você ler e interpretar a sua maneira, está tudo bem, ele já ganhou espaço. Por isso eu quero te encarecidamente fazer esse convite para você. Não seja um leitor da palavra de Deus, não, seja um estudioso da palavra de Deus. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, medita mesmo. Não é ler, nossa, história é legal. Não, irmão, medita. Fala, mas e aí, o que ele quis dizer com isso? Parece que está tendo uma controvérsia. Porque hora ele fala isso aqui, mas lá na frente ele fala uma coisa que desfaz o que ele falou lá atrás. Irmão, qualquer dificuldade aparente de contradição na Bíblia é só dificuldade de interpretação. O que você quer dizer com isso, pastor? Estuda. Em nome de Jesus. Falei disso quinta-feira, vou repetir. Regra básica de interpretação de texto. Você nunca interpreta um texto por uma frase. Você nunca interpreta um texto por uma estrofe e nem por uma oração. Oração, para quem não sabe, é diálogo. Isso é regra básica de interpretação de texto, que a gente aprende na primeira série ou segundo ano, né, do ensino, então, fundamental. Regra básica de interpretação de texto. O que os crentes estão fazendo? Li um versículo, faço disso minha regra de fé e prática. E aí sabe o que acontece? A gente suporta dentro das igrejas a doutrina de Balaão sem perceber. Porque aí existe um irmãozinho que não tem influência aqui em cima do altar, porque às vezes ele não teve oportunidade. Mas aí embaixo, no seu WhatsApp, ou seja lá onde for, ele começa a introduzir falsas doutrinas, pequenas pedras de tropeço, para que a sua fé comece a esmurecer. E às vezes ele nem faz isso na maldade. Só que como você não conhece, você cai. Essa é a doutrina de Balaão. Quem entendeu, diga amém. Consecutivamente, né? A doutrina dos nicolaítas era mais ou menos a mesma coisa. Eles trocavam a graça de Deus, a graça pura de Deus. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Amém. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: a graça que não te transforma, não te salva. Essa é a graça pura. Amém? Somos salvos pela a graça que transforma. O Senhor não vai deixar, Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você ser a mesma pessoa, porque Ele sabe que a pessoa que você é horrível, né? A gente tem conhecimento disso. E o que é transformar a graça de Deus pura e imaculada por pura libertinagem? Justamente isso. O que é a libertinagem? Faz o que você quiser, peca à vontade, você é salvo pela graça, você não precisa fazer esforço nenhum. O Senhor já te perdoou, seus pecados de amanhã já estão perdoados. Isso é libertinagem. Faz o que você quiser. Uma vez salvo, você é salvo para sempre. Eu já bati muito nessa doutrina aqui, então não vou nem repetir. Irmão, se uma vez eu sou salvo e eu não consigo mais perder essa salvação, por que ventura a palavra de Deus ia falar para eu me esforçar para manter santificação, pelo amor de Deus? Se eu já fui salvo e nada pode tirar minha salvação, eu lá vou preocupar com ficar fazendo jejum? Poxa,
Eu lá vou ficar me preocupando com oração, eu lá vou ficar me preocupando com Bíblia, eu não vou me preocupar com mais nada. Já fui salvo. Nada pode tirar a minha salvação, então por que eu vou santificar? Por que eu vou ficar vindo nesse tal de igreja? Não tem porquê. Irmão, isso é uma falsa doutrina que tem que cair por terra. E por que essa doutrina está prevalecendo? Porque homens e mulheres de Deus, que conhecem a palavra de Deus, não se posicionam. Ainda bem que aqui hoje, nessa noite, tem homens e mulheres que se posicionam em Deus, amém? Em nome de Jesus, deixa eu adiantar. Então assim nós entendemos o que é a doutrina de Balaão e a doutrina também dos nicolaítas. E aqui eu começo a entrar então na conclusão da minha mensagem. Por que que o Senhor Jesus se refere à igreja de Pérgamo como aquela que está onde Satanás habita? E vai soar um pouco familiar para você, porque nós passamos por esse problema outubro do ano passado e carregamos isso até janeiro desse ano e ainda carregamos isso. Mas vamos lá, vou trazer um pouquinho de contexto histórico para você. Sabe, lá em Pérgamo existia alguns altares de idolatria. Eu quero trabalhar por isso. Lá havia o que ele chamava de o grande altar de Zeus. Tá, passou? Quem que era Zeus? Zeus é um deus, porque é Deus com D minúsculo e entre aspas, significa que é um demônio, né? Mas para os gregos ele era um deus, que é o Deus dos deuses. Ele é o pai de todos os deuses ali, né? Ele é o cara que é o manda-chuva, é o mais forte. Tô certo? Mais ou menos, né? Mas é mais por aí, para eles entenderem, tá certo, né? Não vou entrar em mitologia, né? É chato, né? É chato. Só para vocês entenderem, Zeus é o cara sensacional, o cara forte. E lá havia um altar para esse Deus. E também lá eles faziam muito cultos. E alguns também vão dizer que eles faziam até mesmo sacrifícios a um Deus chamado Esculápio. E olha que interessante a figura desse Deus Esculápio. Primeiro, ele é um Deus de cura, de maravilhas, e a figura dele é uma serpente. Eu conheço uma serpente que nos últimos dias realizaria cura, sinais e maravilhas. Quem está pegando? Eu conheço uma serpente que lá no Éden corrompeu toda a humanidade. E eles adoravam e até mesmo sacrificavam para esse Deus Esculápio, que tinha a figura da serpente. Mas aparentemente não era apenas por isso que lá era chamado como aonde está estabelecido o trono de Satanás, ou onde está o trono de Satanás. Mas o maior problema da igreja de Pérgamo é que lá eles tinham um templo para adoração do seu imperador. Presta atenção. O Senhor, sabe, ele começa a chamar então a igreja de Pérgamo aonde Satanás tem o seu trono, porque lá o povo adorava o seu partido político. Porque lá o povo adorava o seu imperador. Soa familiar para você? Infelizmente, Deus teve que fazer uma reviravolta no Brasil, porque a igreja começou a adorar um presidente. Não se pregava mais evangelho, mas se fazia campanha política. E sabe o que eu entendo isso? Todo lugar, e presta atenção nisso que eu estou concluindo minha mensagem. Todo lugar onde nós exaltamos o ser humano, Satanás estabelece o seu trono. Todo lugar. Quando a gente começa a exaltar uma pessoa,
ali Satanás está estabelecendo o seu trono. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque existe exaltação do outro, mas também existe autoexaltação. Nós sabemos que o que derrubou Satanás do céu foi o orgulho, a exaltação de si mesmo. Toda vez que o ser humano se exalta, Satanás estabelece o trono dele naquela pessoa, e aquela pessoa vai para o chão, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. Mas o cara é fera. Ele só é fera porque a graça de Deus está sobre ele. Mas é ungido demais. Ele só é ungido porque o Espírito Santo ungiu. Eu sou a favor de dar honra a quem merece honra, mas não confunda a honra com bajulação, muito menos com adoração. Porque uma igreja cometeu esse pecado uma vez, e o Senhor virou para ela e falou assim: aí tem um trono estabelecido para Satanás. Porque onde o ser humano é exaltado, Satanás é enaltecido também, porque ele consegue estabelecer o seu trono e as suas ideias ali. E porque o imperador era exaltado entre os moradores ali de Pérgamo, os cristãos sofriam dura perseguição. Inclusive, de todas as igrejas, a única que fala que houve um mártir foi na igreja de Pérgamo. Por quê? Porque quando um homem se sente Deus, ele acha que nada é capaz de detê-lo. E aqui eu quero falar um pouquinho de história, e provavelmente você já ouviu alguma delas. O dono do Titanic, nem Deus afunda esse navio. Cadê o Titanic? Adolf Hitler, nem Deus pode me deter a ponto de eu conquistar todas as nações. Cadê Adolf Hitler? Toda vez que o homem usa o termo nem Deus, ele está dizendo igual Satanás disse: eu estou acima de Deus. A diferença é que o ser humano louco, ele tem a capacidade de pensar, ou até mesmo de agir ou falar dessa maneira de nem Deus. Irmão, como assim nem Deus? Deus, ele é poderoso, Deus, ele é eficaz, ele faz o que ele quer, ele desfaz o que ele quer, porque ele tem todo o domínio nas suas mãos, ele tem todo o poder. Não existe isso de nem Deus. Deus, ele estabelece quem ele quer, ele tira quem ele quer, porque ele é Deus. Então os historiadores dizem que o imperador lá que estava, imperador romano naquela época, que tinha esse templo de adoração em Pérgamo, ele agia como um deus, e por isso ele matava qualquer um que professasse sua fé em outro deus, a não ser os deuses gregos e romanos daquela época. Mas isso não me preocupa, porque embora alguns aqui na nossa nação também, algumas igrejas, levantem um altar de adoração para um ser político, seja lá que for, para um partido, ou até mesmo para os seus pastores, e em nome de Jesus eu espero que você não faça isso com a gente. Inclusive, quando você for falar da gente, fale com moderação, em nome de Jesus, com muita moderação. Não olhe para a gente como se a gente fosse perfeito, se não somos. Não olhe para a gente como se a gente fosse os mais santos, não somos. Nós somos os mais carentes de oração, isso sim, não. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos todo dia ir para o maior e mais alto lugar que a gente pode estar, e se chama aos pés de Jesus, todo dia. Mas existem pessoas que fazem isso, mas isso não me importa. Seja lá o que as igrejas estão adorando, ou quem as igrejas estão adorando, nada pode mudar a realidade que Jesus veio, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, que foi-lhe dado um poder que está acima de tudo, que está acima de todos, porque ele se estabeleceu rei sobre as nações. Ele tem todo o governo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você.
E esse texto vai nos ensinar muito. Eu acho que mais do que talvez toda a mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque se a sua confiança está num governo, você será decepcionado. Se a sua confiança está num líder religioso, certamente você será decepcionado. Nós precisamos, como cristãos, entender aonde deve estar a nossa confiança. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo suas últimas cartas ao filho na fé, Timóteo, ele fala assim: Timóteo, o Senhor, ele veio para salvar todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo falar que dos pecadores ele é o pior, eu falo: meu Deus. Então, Paulo, eu me coloco abaixo de você, eu sou o pior do pior. E o pior do pior do pior. Mas o apóstolo Paulo tinha algo interessante. Ele virava e falava assim: embora o meu homem exterior ele esteja a se desgastar, contudo o meu homem interior se renova dia após dia. Ele tinha a capacidade de olhar e expressar onde estava a confiança dele. Ele falava: eu tenho os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não tenho confiança no A, eu não tenho confiança no B, eu não tenho confiança no C, eu não tenho confiança no pastor que está aqui, eu tenho confiança em Jesus. Porque é Ele que governa todas as coisas. Isaías capítulo de número 9, verso de número 6 e 7 vai dizer: afinal, um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. Presta atenção nisso. E o governo está sobre os seus ombros. Um menino nasceu, um filho nos foi dado e o governo está nos seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino, porque as bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Aqui eu quero tratar na sua alma em nome de Jesus, porque um menino nasceu e nós estamos falando de Jesus. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ei, irmão, quem governa a sua vida se chama Senhor Jesus Cristo. O governo está sobre o ombro dele. Eu não estou preocupado com a situação do Brasil, porque o governo está sobre os ombros de Jesus. O governo não está com o PT, não está com o PSOL, não está com a direita, não está com a esquerda. O governo está sobre os ombros de Jesus. Quem governa a sua casa é aquele que tem o governo sobre os ombros. O nome dele é Jesus. Quem governa a sua vida é aquele que tem o governo sobre os ombros, meu irmão. E o nome dele é Jesus. E sabe o que é o bom? É que o homem ele se corrompe. Balaão se corrompeu. Alguns profetas se dobraram a Baal, mas o Senhor sempre tem os seus remanescentes. Ele fala: Elias, fica tranquilo, porque eu separei 3.000 que ainda não se dobraram. Porque o governo está sobre os meus ombros, e a base do meu governo é verdade e justiça. Nós já vamos orar, fica tranquilo. Preste atenção nisso aqui. As bases do governo, do seu governante, do seu governador, chamado Jesus Cristo, é verdade e justiça. E às vezes você está preocupado: pastor, mas está acontecendo muita movimentação na minha vida. Sim, porque quem te governa trabalha com verdade e justiça. Ele está mexendo em muita coisa, fica tranquilo, porque Ele está governando você com verdade e justiça. Mas tem muita gente virando a cara para mim. Sim, porque Ele tem verdade e justiça sobre o seu governo, irmão. Você não sabe o que eles falam nas suas costas, você não sabe o que eles tramam contra você, mas o seu governador, aquele que governa com verdade e justiça, Ele afasta essas pessoas de você para estabelecer o seu reino sobre a sua vida. Pastor, mas está uma loucura. Sim, porque quando verdade e justiça entra no meio, tudo vira de cabeça para baixo, irmão. Sim, é verdade. Porque a limpeza começa a ser feita assim. Deus ele vem com a palavra
Essa é a base do governo de Deus. Verdade. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra da verdade. Quando a verdade chega, irmão, ele começa a estabelecer o seu governo. E a verdade vem para te mostrar exatamente quem você é. Porque só Deus revelando quem você é, Ele começa a fazer uma limpeza na sua vida. Ele vira para a mulher que está lá no poço e fala assim: quer água? Essa água que eu te prometi, que você nunca mais terá de ter sede, que do seu interior fluirão rios de água viva. Ela fala: quero. Vai lá e chama teu marido. Então deixa eu promover um cenário de verdade para que eu possa estabelecer justiça. Era isso que Jesus estava fazendo. Eu vou aqui fazer um cenário onde ela vai se expor à verdade e eu vou estabelecer justiça. Ela fala: não tenho marido. E ele fala: agora você está falando a verdade, porque é isso que a minha palavra vem trazer, exposição da verdade. Você teve alguns e esse que você está não é seu. Agora eu vou estabelecer justiça para você. Por quê? Porque agora verdadeiramente do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sim, nós precisamos entender o governo do nosso Senhor. Repita comigo: verdade, justiça. Verdade e justiça. Posso te dar um conselho para a gente encerrar esse assunto? Posso? Deixa Ele estabelecer governo sobre você. Sabe por que os que confiam no Senhor, eles não são decepcionados, irmão? Porque o Senhor trabalha com verdade e justiça. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. O Senhor, Ele não promete aquilo que Ele não vai cumprir, porque a base do seu governo é verdade e justiça. Por isso que você não é decepcionado quando você confia nele, porque tudo que Ele fala acontece. Mas também aquilo que Ele não te prometeu, Ele não tem responsabilidade de cumprir. Essa é a base do governo do seu Deus. Para de tentar estabelecer justiça com as suas mãos. Deixa Ele estabelecer a justiça dele, porque antes dele estabelecer justiça, Ele vai trazer muita verdade à tona. Tem gente que vem choramingar para mim e fala assim: ai pastor, mas meus amigos estão me abandonando. Eu falo: graças a Deus, sinal que o Senhor está governando a sua vida. Ele sabe quem é de verdade, irmão. Ele sabe quem é de mentira, e por isso que Ele estabelece essas coisas. Por isso que Ele movimenta a sua casa. Por isso que Ele mexe nas suas finanças, porque Ele está estabelecendo verdade e justiça. Essas são as bases do governo do seu Deus. E esse versículo termina com uma promessa de algo que nós começamos a falar. E agora eu vou orar mesmo. De agora para todo sempre. É assim que termina esse versículo. De agora para todo sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Porque a palavra dele é eterna, irmão, não volta para ele vazia. De agora para todo sempre, o Senhor estabelecerá verdade e justiça. Pastor, mas tem muitos e muitos cantores caindo. É porque o Senhor está estabelecendo verdade e justiça. Você não conhece os bastidores. Tem pastor caindo. Pois é, o Senhor estabelecendo verdade e justiça. Sinto muito te desapontar. Você não conhece os bastidores deles, irmão. Mas o Senhor conhece. O Senhor está derramando verdade e justiça sobre a nossa nação. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa para alegrar o seu coração: não se escandalize quando o A ou B que está nas plataformas digitais fazendo o maior sucesso cair, tropeçar e trazer escândalo. Não é necessário que essas coisas aconteçam para que o Senhor estabeleça verdade e justiça. Ele está tirando quem não é e está colocando quem é. Ele está tirando quem não é e está colocando quem é. Ele está tirando quem é de mentira e está estabelecendo quem é de verdade, porque essas são as bases do governo de Deus para o tempo do fim. Ei, nós estamos vivendo o tempo do fim e é isso que o Senhor está fazendo, estabelecendo verdade e justiça. Muita movimentação ainda vai acontecer, irmão. A questão é de que lado que você vai ficar.
Não espere o Senhor ter que te jogar para o chão para você tomar uma posição. Não, deixa Ele estabelecer verdade e justiça hoje. Você tem pecado para se arrepender, arrepende hoje. Vem andar na luz com a gente, irmão. Pastor, como tu ousas? Eu ouso dizer, irmãos, que nós aqui andamos na luz sim, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E nós andamos sob debaixo de uma palavra da qual nós não negociamos, doa quem doer. Pastor, não gosto das suas palavras, são duras demais. Dura você passar uma eternidade do inferno. Como eu te amo, o meu objetivo é levar você para o céu comigo. Tem alguém que quer ir para o céu, gente? Só para saber assim. Pastor, mas ir para o céu é muito difícil. É justo que muito te custe o que muito vale. O céu não tem preço, irmão, o céu tem valor. Por isso é importante que muito custe para a gente chegar lá mesmo, que a gente tem que se negar mesmo, porque o céu é o bem mais precioso que nós vamos herdar. Eu quero ser governado com verdade e justiça. Feche seus olhos. Eu quero estar no lugar onde a mentira não vai fazer mais parte. Eu quero estar no lugar onde a falsidade não vai fazer mais parte. Eu quero estar no lugar onde não haverá tristeza, nem dor. Eu quero estar no lugar onde, quando eu olhar para o meu governo, eu vou ter prazer, porque aquele que está sentado sobre o trono regerá as nossas vidas com verdade e justiça. É isso que eu quero. E o Senhor está levantando na nossa geração pessoas que não concordam com a doutrina de Balaão, que não são pedra de tropeço, mas pelo contrário são exemplos vivos de cristãos. Sim, exemplos vivos de cristãos. É para esses que eu estou olhando nessa noite. Pessoas que serão exemplos na sua geração. Pai, nos conceda essa graça em nome de Jesus.